Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um MR Tips. E hoje em 5 minutos eu quero te passar o conteúdo de uma característica que é muito importante no profissional hoje em dia, que é saber lidar com conversas difíceis. Conversas difíceis fazem parte do nosso dia a dia. É uma habilidade que cada vez é mais importante. Um mundo que cada vez mais a gente precisa ter relações humanas, entender o próximo, ter empatia. A gente precisa saber como liderar conversas que muitas vezes não são muito agradáveis ou não são muito fáceis de se conduzir. A conversa difícil ela geralmente ocorre quando existe algum tipo de conflito entre duas pessoas, ou duas áreas, ou duas empresas. E para que você possa não explodir, não ter problema, por exemplo, e começar a falar coisas que muitas vezes você não gosta ou não gostaria, ou às vezes até perder a razão, muitas vezes com a razão, é importante que você se planeje para uma conversa. Então essa é a primeira dica. A conversa difícil, ela é uma conversa que precisa ser planejada. A pessoa precisa saber o que ela quer, por que ela quer e como que eu vou fazer isso. Então você precisa de um planejamento. Se eu vou ter uma conversa difícil com um funcionário, com um cliente, eu preciso entender o que eu vou precisar. Quais são os pontos que eu vou trazer para aquela conversa? Como que eu vou planejar aquela conversa? Quais são os itens que serão discutidos durante aquele momento? Eu preciso também fazer um exercício de empatia, me preparar para poder escutar o outro lado. Muitas vezes a gente só tem a informação do nosso lado ou de um lado. E a gente precisa muitas vezes também entender o outro lado antes que a gente possa chegar a uma conclusão. A conversa difícil, geralmente, ela não é aquela conversa que você precisa terminar ou ter o resultado ao final daquele momento. Geralmente uma conversa difícil é alguma coisa que você está planejando ou preparando para que tenha uma ação e aí depois sim ter uma reação. As conversas difíceis mais interessantes que eu já vi foram aquelas onde as pessoas se planejaram. Elas chegam, introduzem o tema, deixam muitas vezes a outra pessoa esvaziar, falar, e a pessoa está ali escutando, sendo empática. Ela vê o que a pessoa quer trazer. E a partir dali, você começa a argumentar e tentar construir junto um futuro novo. Ou seja, onde que nós queremos chegar de uma forma muito clara num objetivo. E aí a gente vai para mais uma dica também. É importante que você saiba onde você quer chegar. Se você está tendo uma conversa difícil, se você se planejou, se você comentou, se vocês discutirem e chegarem a alguns pontos, é importante que você saiba onde você quer chegar. Quais são as métricas que vão ser utilizadas naquele momento para que você possa mensurar no período que você acordou com aquela pessoa, com aquele cliente, se os resultados foram alcançados. É extremamente importante, porque muitas vezes uma conversa difícil, ela pode te levar para uma ação ou para uma reação futura que seja às vezes ou benéfica ou muitas vezes uma ruptura. Mas se você está indo, por exemplo, para uma ruptura e você já teve uma conversa difícil, se ficar muito claro quais são as métricas que serão utilizadas, aquela pessoa, aquele cliente, aquela empresa, ela vai entender no momento que chegar para uma segunda rodada de conversa que aquilo não deu certo por algum motivo. Mas não é surpresa para ninguém, ninguém vai sair magoado. O grande problema de uma conversa difícil é a não preparação. É você chegar e você vir que nem uma pilha carregada e chegar para uma discussão sem ter nenhum tipo de preparação e você começar a soltar as coisas. Ela deixa de ser uma conversa difícil e entra numa discussão. E uma discussão, muitas vezes, por mais que você tenha razão, você pode acabar deixando a perder ou deixando tudo de lado por, às vezes, palavras malditas, por informações que não foram trazidas ou, muitas vezes, porque você não foi empático o suficiente e você acabou gerando na pessoa uma mágoa ou um sentimento que não foi interessante ou que ela não vai levar daquela forma. Então, é extremamente importante planejamento, saber ser empático, saber onde eu quero chegar e traçar uma meta. Esses 4 pontos são importantes para que você tenha uma conversa difícil, que essa conversa seja a mais benéfica possível e que vocês saiam de lá com algum tipo de acordo. Essas são as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço para vocês compartilhem e nos sigam nas nossas redes sociais. Muito obrigado!